Seja bem-vindo, obrigado por ter clicado e vamos estudar um pouco mais sobre a nossa estrada, né? O caminho da vida, porque Deus quer que seja assim. Foi Deus que nos deu a vida, foi Ele que nos criou como espírito. E nós estamos aqui e precisamos realmente fazer jus a essa oportunidade que Ele está nos dando. Mais uma dentre milhões e milhares, e de outras que serão milhões e milhares também, para que um dia cheguemos aos braços dele. Já que Deus não tem braços, nem perna, não um corpo físico como o nosso, mas figurativamente dizendo, todos nós verdadeiramente iremos ver Deus um dia. Então vamos estudar para sofrermos menos. É verdade, para sofrermos menos. Então nós vamos estudar hoje o Código Penal da vida futura. É muito importante. Do livro Céu e Inferno. Vamos começar por ele, que é muito importante. Ok? Está aí o livro para você. E aonde você vai encontrar isso? No livro Céu e Inferno. Nós vamos ver hoje o 7, o 8 e o 9. É rapidinho, tá? Paciência. Tá onde no livro? Céu e Inferno aqui, ó. Para você. Tá? Eu vou deixar o link na descrição. O capítulo será esse, o 7º, né? E o título do capítulo, As Penas Futuras, segundo o Espiritismo, já que a doutrina é dos espíritos, dos desencarnados. É Jesus na direção, são esses aí que estudam as nossas experiências, encarnando e desencarnando. Eles sabem como é que é a verdade. E vem nos trazer o Código Penal da vida futura. Tem pena? Tem, sim. E nós temos aqui exemplos que esborra o planeta Terra, viu? Ou seja, tem gente de todos os tipos em sofrimentos dos mais diversos que possamos imaginar. Você já viu, não é? Então vamos ao 7º. O espírito sofre pelo próprio mal que fez, de maneira que sua atenção estando incessantemente concentrada nas consequências desse mal, ele compreenda melhor seus inconvenientes e seja motivado a corrigir-se. A corrigir-se. Fogo, né? Veja bem, a corrigir-se. Não esquece esse nomezinho aí não, que isso é muito importante para nós. Então eu vou aparecer aqui para você. Veja só. Se nós fizermos um mal, nós já sabemos, né? A própria consciência nossa acusa se foi um bem ou se foi um mal, não é verdade? Fazer o mal é uma opção. Você faz se você quiser. Alguém pode lhe convidar para briga, alguém pode lhe convidar para vender droga, mas você só faz se você quiser. Alguém pode lhe convidar para fazer mal a uma criança, a um jovem, a um idoso. Você só faz se quiser. Alguém pode lhe convidar para fazer mal à natureza. Você só faz se você quiser. É ou não é? Como disse Jesus, a cada um segundo suas obras. Então esse é o Código Penal da vida futura. Então o momento quando o espírito começa a passar, veja só. Imagine o problema. Vamos para esse exemplo, já que é mais comum aqui na Terra e as pessoas não veem assim com tanta repugnância. Porque uma lepra, um câncer, parte do corpo ficando exposta às bactérias, a pessoa sofrendo, não é? Casos mais sérios. É meio repugnante, é meio difícil. Mas quando nós vemos uma pessoa cega, por exemplo, como diz o Fonse Vogler, tá? Ela não consegue ver a luz do dia. Pois bem, ali está consequências, o efeito do que ela fez de algum momento na vida anterior, a que ela está cega, temporariamente essa seguida, tá? Ou isso vem de outras encarnações, e ela está recolhendo essa dívida agora, pagando. Ela vem cega. A gente conhece isso aí, tem
Não é? Quem não já viu uma pessoa assim? Porque, veja bem, tem casos mais complicados, mais difíceis. Por exemplo, uma criança sendo sempre acompanhada, ela vive mais indo para o hospital do que viver em casa para brincar, para se divertir. Você conhece casos assim? Ela vai tomar soro, falta ferro, uma série de... Bom, ela é frágil. Ela precisa ser hospitalizada, acompanhada pelos médicos. Há uma luta grande dos pais. Os pais, às vezes, um dos dois tem que trabalhar e o outro só para segui-la, acompanhar. É uma luta para esse espírito. Como ele disse assim, vocês viram aí no texto que o texto está bem claro, não é? Eu só vou ler aqui rapidinho. O espírito sofre pelo próprio mal que fez, de maneira que a sua atenção, estando incessantemente concentrada nas consequências desse mal. Então, ele vive todo o tempo as consequências do mal que ele fez. Ele continua assim, ele compreenda melhor seus inconvenientes e seja motivado a corrigir-se. Motivado a corrigir-se, como nós já tínhamos salientado. Corrigir-se. Veja, você diz assim, Deus castiga, Deus pune. Poxa, as leis de Deus existem, minha gente. Foi Deus que criou a nossa vida. Não foi papai e mamãe que criou o espírito. É o corpo que papai e mamãe cedeu a nós. Somos gratos por estar aqui, a papai e mamãe. Mesmo que ele tenha nos abandonado. Certo? Mas Deus foi que nos deu a vida. Você escolhe a fazer o mal, eu escolho a fazer o mal. Ou então nós escolhemos a fazer o bem. Eu escolho a fazer o bem e o outro vizinho escolhe a fazer o bem. Mas tem algum que vai escolher fazer o mal. Deus castigou ele fatalmente se castigou, porque as leis de Deus são justas. Deus é amor, é perfeição. Ele é justo. Ele não vai deixar ninguém sair daqui sem pagar sua dívida. Não vai deixar não. Não vai deixar. Ele não vai deixar. Ele não vai deixar ninguém chegar ao degrau que nós precisamos um dia chegar, que é espírito puro, chegarmos lá maculados, ou seja, manchados, com a consciência pesada de coisas que ficaram para trás, que nós fizemos errado. Entendeu? Aí Deus vai e nos dá a oportunidade de vir, por exemplo, alguém vem cego. Não é? Alguém vem com um problema com câncer. A medicina consegue estancá-lo, ou diz que ele está curado, mas precisa ir o acompanhamento de uns 5 anos. Reaparece. A luta de novo. Para que isso? Parece que Deus está brincando conosco. Não está. Fomos nós que brincamos com suas leis. Por ignorância, provavelmente. Mas dessa vez nós temos que devolver, nós temos que reparar aqueles a quem fizemos sofrer. Primeiro, a gente, quando se arrepende no mundo espiritual, quer vir devolver. Porque tem que devolver. Nós temos que devolver ao outro, aí devolve ao outro, e depois temos que sentir na pele. São 3 etapas. Arrepender-se. Não é? Restaurar, devolver a paz ao outro e sentir na pele. Pois bem, é Deus que castiga? Não. Quem optou em fazer o mal é quem que se castiga. Então nós temos que ficar esperto. Aí, com esse sofrimento, digamos que uma pessoa cega vá até 80, 90 anos, sem ver a luz do sol. Não sabe como é que são as cores. Pelo menos nessa existência. Ele está pensando todo dia, ele está vivendo todo dia a situação dele. Para ele corrigir-se. Aí ele vem tetraplégico. Né? Passa. Né? Quando aparece Maria de Nazaré, como ela já aparece aqui em tantos cantos do planeta, ele de repente fica curado. Como Jesus também curou. Como os discípulos também curaram. Aí ele ficou curado. Não está mais tetraplégico. Está andando perfeitamente, como Jesus fez. Acabou-se. Mas até antes, ele estava ali, sempre na lembrança, vivendo aqueles momentos difíceis. Para o quê? Corrigir-se. Certo? Vamos para o próximo. Para não ficarmos
com muito seu tempo, né? O que é que acontece? É o 8º. No 8º diz assim: sendo a justiça de Deus infinita, que ele afirma, né? Sendo a justiça de Deus infinita, é mantida uma conta rigorosa do bem e do mal. Opa! Uma conta rigorosa. Quem fez o bem está anotado, quem fez o mal está anotado. Se não há uma única má ação, um único mau pensamento que não tenha suas consequências fatais. Por que consequências fatais? Porque quem faz o mal tem que colhê-lo. Por isso que é fatal. Quem faz o mal tem que vivê-lo. Vai ter que espiá-lo. E quem fez o bem já ganha. Ele sente imediatamente o bem. Não há uma única boa ação, um único bom movimento da alma, o mais leve mérito, numa palavra, que seja perdido, mesmo nos mais perversos, porque é um começo de progresso. Ai, 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 meu Deus do céu, Deus abençoe, né? Olha, graças a Deus, Ele nos ama. Isso você tem que colocar na sua cabeça, Deus nos ama. Vou provar para você que Deus nos ama. Observe como é. Deus criou um planeta, nos deu ele como escola, nós não pagamos essa escola para ele. Nós não pagamos esse trabalhão enorme que ele teve de fazer esse planeta. E ele ainda fez mais, decorou ele com coisas maravilhosas, gostosas, mesmo vendo-as, né? Porque a gente se alimenta vendo. O prazer é por todo canto. Aí ele nos dá a água, os alimentos. O ar não pode faltar. Por mais que a gente corra, o ar está ali, ó, no narizinho da gente, esperando para ser inspirado e a gente continuar no corpo de carne. É ou não é verdade? Então ele fez tudo de graça para nós. Ele tem muito amor por nós. Isso é prova. O sol, meu Deus do céu. Não é a terra que nos gera essas possibilidades enormes de nos ajudar a alimentação e o corpo físico que nós temos. É só amor. Mas o problema, na verdade, parte de nós, que na nossa caminhada, por muito termos ampliado, investido no nosso orgulho, na nossa ganância, porque quando nós saímos do mundo animal para o mundo homem sábio, pensante, nós tivemos que desenvolver o orgulho e a ganância. Porque nós éramos predador, comíamos para viver. Matávamos, éramos mortos também pelos outros animais. Fomos animais. Agora, nós tivemos que investir no orgulho e na ambição, tá? Nos estudos que fazemos. Aí depois, a razão, os sentimentos vão chegando, a gente vai começando a descobrir coisas, ideias vão sendo criadas, vamos evoluindo. Temos que agora eliminar o nosso orgulho, a nossa ambição, aí sim, preconceitos e outras tantas coisas que nós nos dedicamos, porque não é aceitável mangar do nosso irmão, não é aceitável comermos a carne do nosso irmão. Graças a Deus não, né? Falamos do homem, do ser humano, porque do animal ainda nós comemos. Mas aí quando nós partimos para a agressão absurda, né, de matar uns aos outros, aí as consequências são caras. Então não fica uma só coisinha que Deus esqueceu. Porque suas leis, como são justas, elas nos acompanham. Nós vamos nos filmando, nós vamos guardando isso em nossa mente. E isso não tem como ser tirado a não ser o que for ruim. Porque o bem é que deve ser instalado em nós. Eu, você, qualquer um, estamos fadados a fazer o bem. Quem fizer o mal vai ter que resolver-se perante as leis divinas. Não adianta, cara. Aí não é fácil, sabe? Não é fácil quando você vê uma criança passando por uma situação difícil, abusiva, muitas vezes pelos próprios pais.
ou entes queridos da família. Rapaz, não é fácil. Mas quando nós olhamos a doutrina, o que ela nos ensina, que aquela criança, hoje é uma criança, mas ela já foi muitas vezes um ser adulto. Por que ela está passando por isso? Você poderia dizer assim, mas ela não pode ser perdoada? Meu filho, ela que tem que se perdoar, porque quem carrega a consciência pesada é ela. Ela mergulha aqui no corpo para arrancar essas coisas ruins que ela cavou. Agora, infeliz da pessoa que for fazer isso com essa criança, porque vai cair na mesma malha as leis divinas. Não era melhor que não fizesse? Era melhor que não fizesse. Seria melhor que deixasse a natureza fazer. A natureza, sim. De repente ela está passando em algum lugar, uma maquise cai na cabeça dela, ou machuca, deixa ela complicada, ou uma bala perdida, uma coisa assim que não dá para, sabe, aceitar alguém da família que fez mal a ela. Rapaz, não é fácil não. É ou não é? Seria melhor que fosse uma coisa desse tipo. Ou uma enchente, uma trovada, um relâmpago, coisa do tipo natural. Porque quando um ser humano não faz isso, não toma essa infeliz decisão, a natureza vai fazê-la que ela sinta na pele de alguma forma. É ela que tem que resolver o problema dela. Então é ela que escolhe a encarnação como ela quer vir. Hoje estamos assim escolhendo. A vergonha é tão grande no mundo espiritual que nós queremos dissolver aquelas dívidas passadas. Então não tem, mesmo por aquele mais brabo, mais grosseiro, mais inferior possível, não é? Ele será. E ele será ajudado, ele está em progresso. Alguma coisa boa ele faz. Não é só coisa ruim. Nós estamos para fazer as coisas boas aqui. Você já sabe, não é verdade? Então vamos continuar. Eu espero que vocês estejam concordando. Se não, vão ao texto de novo, façam a leitura, releiam, para ter certeza, não é? Porque Deus é justo, Ele é bom. Vamos para o 9. Aí é que é interessante, veja o 9. Toda falta cometida, todo mal realizado, é uma dívida contraída que deve ser paga. Se não for numa existência, sê-lo-á nas seguintes ou nas seguintes, porque todas as existências são solidárias umas das outras. Aquele que aquita na existência presente não terá de pagar uma segunda vez. Observe o quanto isso é importante. É por isso que tem as pessoas quando falam assim, eu acredito mais na justiça de Deus que na justiça dos homens. Realmente, está certíssimo. Porque Deus, quando criou os espíritos, antes ele já fez suas leis, porque ele já sabia o que ele ia criar. Criaturas puras éramos, mas que precisávamos de desenvolver nossas faculdades. E são inúmeras. Aí ele criou as leis. Quando nos criou, ele nos banhou com suas leis. Por isso que na sua consciência, na minha ou de qualquer um, por mais que ele seja um psicopata, não é? Um problemático, patológico mental, esse problema seríssimo, ele sabe que a consciência o cobra de alguma forma. E aí? Como no texto está? Quem fizer o mal tem que pagar por isso. É dever. Quem fizer o bem ganha por ter feito o bem. Entenderam? Chico Xavier, quando desencarna, no mundo espiritual, acompanharam eles, médios que estão aqui na Terra. Ele ia num corredor enorme, as pessoas fizeram essas filas, aplaudindo ele.
Dizem que era quilométrica a fila. E aplaudindo Chico Xavier. Francisco de Paula Chico Xavier. Que maravilha! Isso é o que Deus nos aguarda também. Porque nós vamos aprender a fazer isso, como Chico fez. Chico trabalhou de graça para todo mundo. Deus fez tudo de graça para todo mundo. É isso que Deus está nos ensinando. Olha, tudo que eu fiz de graça para vocês, eu sei que um dia vocês vão fazer para mim. Porque vocês vão fazer aos meus filhos. Chico Xavier. Francisco de Assis, que é o próprio Chico. Os discípulos entenderam. Madre Teresa de Calcutá. Não é? É muita coisa boa. Agora, quem escolhe fazer o mal é uma vergonha quando chega no mundo espiritual. Uma decepção. É uma decepção. Porque ele não vai escapar ao remorso dele. É tanta vergonha que ele vai querer viver na escuridão, nos submundos, no umbral, nas trevas, nas sombras, por conta do pesado fardo que eles carregam. E tão importante é que nós analisemos o nosso comportamento do dia a dia. Olha, não tem pressão assim não, minha gente. A pressão está quando o nosso orgulho fala mais alto no momento que alguém está nos provocando. E queremos resolver isso de maneira na mesma medida, né? E aí a falta do estudo nos leva, infelizmente, pode acontecer na grande maioria, a erros como esse. Lá veio uma existência de sofrimento, ou provavelmente mais de uma existência, 2, 3, 4, 5. Os suicidas, por exemplo. Essas pessoas que vivem o mundo da vaidade, né? Querem ficarem mais bonitas. Já são bonitas, mas elas acham que são feias. Aí vão fazer cirurgias, aí hoje estão carregando essas más cirurgias que foram feitas, aberta no corpo, no fecho. Imagine todo dia, agora mesmo nós estamos falando aí, tem delas carregando isso. E eram tão bonitas, e agora, se elas pudessem, elas não fariam. Mas já fizeram, agora estão carregando. Entenderam? Aí cai, infelizmente, outras nos desencarnes. Aí quando desencarnam, por conta da vaidade, se suicidam. É grave isso? É. Como é grave aquele que se joga de uma ponte. É grave. Aquele que atira na própria cabeça ou toma um líquido, ou corta os pulsos, sei lá como for. É suicídio, isso é grave. Levará uma existência, 2, 3, 4, para reparar tudo isso. Porque dá um tiro na cabeça, quanta coisa desmantelada. Não é? Ainda vão assumir guerras, outros que assumem guerras e atrocidam, né, dentro do movimento da nossa segurança social. Policiais que tomam decisões errôneas, enganados, por querer fazer justiça com as próprias mãos, civis também. Então, nesse apanhado geral, Deus está nos acompanhando com suas leis. Elas são justas. E nós estamos necessitados do aprendizado. Por isso, como ele colocou aqui no texto, toda falta cometida, todo mal realizado, é uma dívida contraída que deve ser paga. Então, quem diz que Deus faz justiça, Deus faz justiça. O homem, nós ainda somos injustos. Nós somos tão injustos e tão imaduros que muitas vezes acreditamos que Deus falha. Ele não falha. Nós é que somos apressadinhos, os imperfeitos. Não é? Que Deus possa, olha, reflita mais sobre esse texto, clique no link, vá lá ler, tem mais outro Código Penal, vamos falar outras vezes. Se você quiser dar um like, dê um like, se quiser se inscrever, se inscreva, comente.
Será ótimo se você vier para essa sala conversar conosco todo sábado e domingo, das 16 às 17. Oficialmente, né? Sábado e domingo, das 16 às 17, horário do Brasil. Tá? Faça sol ou chuva, nós estamos aqui. E esses que fazemos é durante a semana, do começo de hoje. Então, por favor, vamos ajudar os outros. Porque quem ajuda é ajudado. E vai diminuindo suas dívidas. Pode ter certeza. Ah, vai. Porque quem fizer o bem, é aí que Deus vai atuar. Quanto mais fizermos o bem aos nossos irmãos, mais nós vamos resolvendo os nossos problemas do passado, tá? Então, que a paz de Deus esteja com todos nós sempre. Eu espero de coração que você esteja na fila do bem. Mas quando dizemos na fila do bem, encarnados, fazendo bem, entendeu? Fazendo bem, porque esse é o nosso objetivo. Que a paz de Deus esteja com todos nós. Muita